Olá, meus amados em Cristo Jesus. É um prazer estar com vocês novamente. Eu agradeço por ter a companhia de vocês aqui comigo, tá bom? Antes de dar início aqui à leitura de hoje, eu gostaria de pedir um favor a vocês. Eu peço que vocês deixem seu like, inscrevam-se no canal, tá? E ative o sininho, que o YouTube vai passar para vocês os próximos vídeos nas notificações, tá bom? Então eu agradeço a todos, é um prazer estar com vocês, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas vamos tratar hoje de uma das grandes mentiras dos evangélicos. Mais uma vez, eu venho relatar isso porque eu tenho visto vídeos e até mensagens em rádio, né, dos nossos queridos amados pastores evangélicos, né? Mais uma vez trazendo a tese de que iremos passar pela grande tribulação. E mais uma vez eu retorno dizendo, não vamos passar por grande tribulação nenhuma, porque isso já aconteceu em meados dos anos 68, 69 e 70, com a queda do templo em Jerusalém, como eu já mostrei em outros vídeos e mais uma vez trago para vocês. Por quê? Porque isso é uma ignorância, meu amado. É um absurdo eu ter que ouvir isso de homens que se dizem doutorados, que se dizem cheios de teologia e de estudos bíblicos, e que na verdade não tem a mente iluminada por Cristo para entender o que está escrito, porque, meu amado, está mais claro do que nunca. O que tem aqui na minha Bíblia, nessa Bíblia aqui, ó, tem também na sua, tem na Bíblia do padre, tem na Bíblia do pastor. Todas as Bíblias no mundo tem o que está escrito aqui, a mesma coisa. Agora, por que é tão difícil para passar essa verdade para você? Porque, meu amado, o tempo inteiro você tem que entender isso, que o relato da Bíblia, até em Deuteronômio fala, o profeta Moisés já havia falado para o povo de Israel sobre o que aconteceria em Jerusalém por causa da rebeldia do povo. E Jesus veio e falou de novo. Entendeu? A destruição de Jerusalém. Daniel fala, Ezequiel fala, e todos os profetas tiveram seus relatos a respeito desse dia, o dia do juízo final, o fim do mundo. Porque o mundo não acaba destruindo casas, destruindo terras, plantas, secando rios, queimando a terra em si. Não. O mundo acaba numa forma conjunta daquelas pessoas da época, daquela geração, daquelas nações. Como na época de Jesus e os apóstolos só haviam aquelas pessoas na terra, então ali era o fim daquele mundo. Tá certo? O fim do mundo não é hoje em geral, como dizem, não. Era o fim daquelas pessoas, aquela geração. Jesus até fala em suas mensagens que não passará essa geração sem que antes isso aconteça. Mas qual era a geração que ele estava falando? Era aquela geração, daquele povo. Você tem que entender para quem Jesus está falando. Qual foi a época? Jesus estava ali no ano 30. 31 e 32 até 33, falando sobre a destruição daquela geração. Ele veio anunciar a salvação àquele povo, não a nós. Quando ele fala, é chegada a voz do reino de Deus. Quando ele fala, eu vim anunciar as boas novas, as ovelhas perdidas de Israel, não era para nós. Não existia América, não existia continente europeu, não existia nada. Só aquela geração, só aquele povo. Então não era para nós. Hoje, em 2020, é um absurdo você querer adotar isso aqui para hoje. É o que tem feito as religiões evangélicas aí, com seus mentirosos, com esses pastores mentirosos, esses líderes religiosos mentirosos que passam essa mentira para o povo. E isso não tem como aceitar. Isso é inaceitável. Nós passamos o tempo todo, meu amor, acreditando que a grande tribulação vai acontecer. Quantos crentes já morreram? Quantos evangélicos, quantos católicos, quantos morreram acreditando nessa mentira? Que Jesus está voltando e nunca voltou e nem vai voltar porque ele já voltou no ano 70.
no juízo final ali. Ali era o juízo final do Apocalipse. Porque o Apocalipse não é um livro futurista. Foi um livro escrito para o povo daquela época. Eu vou mostrar para você mais uma vez, que eu já mostrei em outros vídeos, eu vou mostrar de novo. Para ver se você entende. E que os que não estiverem dentro da igreja, os desviados, né? Os que estiverem fora, os que se desviaram da fé, eles iriam ficar para sofrerem na grande tribulação. Foi o que ensinaram para nós o tempo todo. E eu cria nisso, eu vivia com temor nisso. Toda vez que eu saía da igreja, aí eu via aquilo na minha mente, que eu estava perdido, que eu ia para o inferno, que eu ia sofrer sem Jesus. Então, que tudo mentira, meu amado. Que o rei, que vai vir o reinado do anticristo, da besta, que vai ter a batalha do Armagedon. Fazem até filmes, novelas, tudo mentira. Você vê aí, tá passando essa novela aí do Apocalipse aí, né? Desses evangélicos mentirosos. E as pessoas ficam atentas assistindo aquilo como se aquilo fosse verdade. Ali é tudo mentira. Ali, meu amado, é coisa de cinema. É cineasta. É coisa de Steven Spielberg. Criando aqueles monstros, aquele bicho, aquela coisa, aquele cabo comandante. Nada disso. Você tem que procurar entender o que significa a palavra anticristo. Ficam botando na tua cabeça que o anticristo é um padre, é um papa, é um bispo, é um presidente, é um poder político, é um poder religioso, é não sei o que. Não, meu amado, pelo amor de Cristo, entenda mais uma vez o que significa a palavra anti. Porque existem os antiterroristas, né, na Europa e nos Estados Unidos, que lutam contra o quê? Eles são antiterroristas, eles são contra quem? Eles são contra os terroristas. A palavra antes quer dizer contra. Opositor, que se opõe, certo? Que é o mesmo nome dado a diabo e satanás, que é opositor. Esse é o sentido da palavra diabo e satanás. Não é um ser, uma criatura das trevas, não. É uma oposição, é o nome dado a uma oposição. Se você é contra uma pessoa ou qualquer pessoa, você pode ser um anti-pessoa. Você pode ser um anti-judeu, um anti-religioso, um anti-católico. Você pode ser um diabo, um satanás, porque você está se opondo, certo? Vamos entender isso. Então, palavra anticristo, o que é? É tudo aquilo que é contra Cristo. E o que é contra Cristo? O que é contra as verdades do evangelho da graça do nosso Senhor Jesus. Quando você vê esses evangélicos aí adotando nas suas chamadas igrejas a lei de Moisés, o judaísmo, né? Que tem altar, Santa Ceia, que não é Santa Ceia, é Páscoa, dízimo, sacrifícios, campanhas, óleo ungido, flor não sei de que, rosa ungida, vassoura ungida, envelope disso, envelope daquilo, milhões de campanha, oração em monte, vigília, consagração, gritos no altar, pulando, caindo, rodando, revelações, adivinhação. Quando você vê tudo isso são os anticristos. Anticristos são todos aqueles que são contra o evangelho da graça de Cristo. Todos aqueles que adotam o judaísmo e a lei de Moisés, esses são anticristos. E o mundo está cheio de anticristo. Jesus mesmo fala, porque são muitos. Não é um anticristo. Porque vai vir o poder do anticristo. Mentira. O poder do anticristo está no mundo desde a época de Jesus. Sempre teve anticristos. E hoje tem milhões de anticristos no mundo falando mentiras. Todos esses evangélicos que falam mentira contra o evangelho da graça são anticristos. Acabou. Essa é a verdade. Isso é o significado da palavra anticristo. Eu vou mostrar em outros vídeos mais sobre isso, tá bom? O que mais que eles dizem por aí, além das suas novelas mentirosas, né? E vou lhe explicar mais uma vez, quando tudo que está no Apocalipse aconteceu. Eu vou lhe explicar, certo? No ano 68 foi escrito o livro do Apocalipse. Ele não foi escrito para nós, tá bom? O livro do Apocalipse não foi escrito para nós. Foi escrito para o povo daquela época, para aquela geração, tá bom? Eu vou lhe mostrar lá em Apocalipse, no capítulo 1, vou lhe mostrar daqui a pouquinho, entendeu? Porque o Apocalipse foi escrito para o povo da Ásia e Jerusalém, que estavam sobre a perseguição de Vespasiano, tá bom? O povo estava sofrendo na tribulação naquela época, certo? E estavam passando pela perseguição do imperador Vespasiano e do seu filho general Tito.
entre os anos 68, 69 e 70, com a queda do templo. Tá bom, meu amado? É bom que você entenda isso. Aí o que acontece então? Muitos professores, teólogos, dizem que tudo isso só aconteceria depois que Elias viesse, né? Mas vamos entender isso na nossa mente hoje com as verdades do Evangelho da Graça de Cristo, tá bom? Vamos lá. De início que total, nós podemos ver o seguinte, ó, que para os evangélicos, tudo o que acontece no mundo é a grande tribulação, que Jesus está voltando, como teve a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, a peste negra, a AIDS, o câncer e muitas profecias que se falam que o mundo ia acabar em 2000, o mundo ia acabar em 2012, o mundo ia acabar em 2019, o mundo não sei o que, e vinha o anticristo, e ia ter três dias de escuridão, quer dizer, tudo isso são profecias mentirosas de anticristos no mundo, para enganar as pessoas, entendeu? Você vive ameaçado. Agora, por quê? Porque os líderes religiosos não falam sobre isso, porque eles estão preocupados com seus dízimos. Por que seu líder religioso, seu pastor, não fala sobre essas verdades para você? Porque ele está preocupado com dízimos, estão preocupados com campanha, estão preocupados com o óleo de Israel, entendeu? Com suas revelações, entendeu? Disso, revelação daquilo, com seus sonhos, com suas orações em montes, vigílias. Estão preocupados com suas comunhões, com seus grupos, grupo de senhora, grupo de jovem, grupo não sei de quê. E assim o povo vai viver na mercê de suas doutrinas mentirosas e enganosas que vêm se alastrando durante muitos anos. E graças ao Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, essa revelação da graça de Cristo tem chegado até nós de alguns anos para cá, porque durante muitos séculos, desde a reforma protestante de Martim Lutero, que o povo tem se iludido com as chamadas igrejas evangélicas, que assim surgiram. A partir da reforma protestante de Martim Lutero, surgiram várias religiões. Ele deu poder, ele deu álibi para que muitos se levantassem com suas revelações. Um sonhou que um anjo falou com ele, o outro teve uma revelação numa luz, numa pedra, o outro viu cair não sei o que, e não sei quem falou com ele, e assim foi surgindo as religiões para iludir a mente do ser humano, para escravizar o ser humano. Mas a verdade é, meu amado, você tem que ver a verdade, certo? Você vive com medo. Os evangélicos vivem ameaçados com medo da grande tribulação. Mas você tem que entender que isso nunca foi para nós. Era para Jerusalém, certo? Isso era para Jerusalém. Você vai entender isso comigo na Bíblia. Porque debaixo da graça de Cristo não há condenação. Depois que o templo caiu, acabou a lei. Do ano 70, o templo caiu. E do ano 70 para cá, todos os que nasceram debaixo da graça de Cristo, não há condenação. Não existe condenação para ninguém hoje. Isso é mentira da religião evangélica. Porque só os evangélicos, somente os evangélicos é que vêm trazer essa mentira sobre a grande tribulação. Sobre o diabo, Satanás que vai vir, que vai reinar não sei aonde, vai ter 1000 anos nisso aqui. Tudo isso tirado do Apocalipse, que João revelou e escreveu em livros para o povo da Ásia e de Jerusalém. Vamos chegar lá para você ver. Olha só, entenda a verdade da Bíblia. Aqui Jesus em Lucas, no capítulo 21 novamente, ele está falando sobre a destruição de quem aqui? Para quem que ele está falando isso aqui? Porque primeiro você tem que entender que toda essa conversa aqui surgiu no momento em que ele saía do templo e Pedro pede para ele ver, né, que ele mostrar a construção do templo. E Jesus fala: vocês estão vendo tudo isso aqui? Aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Lucas 21, 6. Vocês estão vendo tudo isso aqui? Tudo isso aqui vai cair. Tudo isso aqui vai ser derrubado, vai ser destruído. E os discípulos, curiosos para saber quando isso ia acontecer, em particular depois, perguntaram a Jesus quando tudo isso iria acontecer. E Jesus fala bem claro no 8, ó: vede, não vos engane ninguém.
que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e o tempo está próximo. Os evangelhos se baseiam nisso aqui. Jesus falando que vão vir muito no nome dele, que vão ser muito. Mas quando ele está falando isso aqui, não é para nós. Tudo que está aqui em Mateus, Marcos, Lucas e João são histórias de Jesus de Nazaré, dos seus dias de carne na terra. E só tinha aquela época. Quando ele falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ele não mandou nós. Ele não falou comigo, não falou com você. Ele falou para os discípulos, na sua segunda aparição para eles. E o mundo era aquela região ali. Porque como é que eles vinham para cá se não tinha ninguém? Se nessa região que nós moramos hoje aqui, nessa época que Jesus falou isso, só tinha terra, só tinha mato, só tinha índio. Aliás, nem índio tinha talvez, não tinha nada. Só água, mata e terra. Não tinha ninguém. No continente americano, no continente europeu e outros continentes. Só tinha aquela época lá. Só havia aquela região ali. Da Arábia, uma metade da Ásia Menor e Jerusalém. E suas circunvizinhanças. Então o mundo que Jesus falou é aquele ali, não é esse. Os evangélicos futurizam isso aqui. Os evangélicos querem futurizar, querem trazer para o futuro coisas do passado, que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, querendo dizer que é hoje, que é o que Jesus está mandando, não. Ele falou com seus discípulos, entenda. E hoje, e aqui também. Essa mensagem aqui ele está falando para os discípulos, não é para mim, não é para você. Aqui, tudo isso aqui era um relato que iria acontecer somente em Jerusalém, em mais lugar nenhum. Essa destruição aqui, o lago de fogo, a grande tribulação, o juízo final, era só para Jerusalém. Desde o começo que você viu, até o profeta Moisés falou sobre a destruição de Jerusalém, lá em Deuteronômio 38. Entenda isso. E de lá para cá os profetas também vinham revelando isso, até chegar em Cristo. E Cristo, como era o fim de tudo, era o fim da lei, como fala em Romanos 10:4, Cristo é o fim da lei, ele veio para anunciar o final e acabou. Ele diz, está próximo. Se está próximo, é porque ia acontecer logo. Não podia ser agora, há mais de 20 séculos, não tem como. Se está próximo, está próximo. Se fosse uma coisa para hoje, ele diria o quê? Porque daqui a muitos anos, daqui a muitos séculos acontecerá. Mas ele falou o quê? Está próximo o fim de tudo. Entenda, meu amado. Aqui quando fala nós, não é eu e você. Nós é o sentido daquele local, daquelas pessoas ali, eles ali. É eles lá. Esse nós aqui não inclui eu, nem inclui você. Inclui só o povo daquela época, daquela data, daquele século. Tá bom? E quando ele fala isso aqui, ele está falando para os discípulos. Não é para mim nem para você. Ele falou para os discípulos. E os discípulos levaram o evangelho a toda a humanidade naquela época, até que veio o fim. Ele diz aqui no 20, ó. Mas, versículo 20, do 21. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ele está falando de Jerusalém? Ou ele está falando do Brasil ou do mundo? Ele poderia dizer aqui, ó. Mas quando vocês virem o mundo inteiro cercado de exércitos, não, ele não está falando do mundo inteiro. Ele aqui não está falando que é no Brasil, que é nos Estados Unidos nem na França. Ele está falando que é em Jerusalém. Por que ele cita Jerusalém? Porque o evento era para Jerusalém e sempre foi. Sempre foi para Jerusalém. Olha só. Quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, saber então que é chegada a sua desolação, a destruição de Jerusalém, o juízo final, o dia da ira de Deus contra aquele povo. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes na Judéia. Você não é de Judá? Você não mora ali nos meados de Cesareia? Você não é de Jerusalém? Você nasceu agora. Desde 1500 para cá, você veio nascendo. E de 1500 para lá, você tem que entender, meu amado, que foram muitos anos, muitos séculos. Não tinha como ser isso aqui. É um absurdo você ler isso aqui e passar para as pessoas hoje, colocando medo nas pessoas. Você deveria ter vergonha na cara, você que é líder religioso, que usa a Bíblia para colocar medo nas pessoas, para futurizar as mensagens de acontecimentos passados. Como não pode hoje, né? Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil em 1500, não pode hoje eu dizer que ele vai descobrir. Assim também não posso dizer hoje que isso aqui vai acontecer aqui no Brasil ou no mundo. Mentira, já aconteceu.
Entenda isso. Ó, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio dela saiam, e os que nos campos não entrem nela, porque são dias de vingança, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Entendeu? São dias de vingança. E diz mais aqui, ó: ai das grávidas, das que estiverem filhos naquele dia, porque haverá grande aperto na terra. Quando fala na terra, amado, mais uma vez eu repito, os evangélicos, os líderes hoje religiosos, eles não sabem explicar para você. Quando fala terra, está falando aquele lugar. Ali era povoado só aquele lugar. Onde não havia povos, nação, não podia ter guerra, não podia ter destruição, porque não tinha ninguém. Principalmente essa área aqui do Brasil, da América do Sul, América Latina, América Central, não tinha ninguém, não morava ninguém, só mato, terra e água. Então como é que poderia acontecer desgraça e destruição num lugar que não tinha ninguém? Não tem sentido isso. A terra que fala aqui era aquele lugar, tá bom? E ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada. Outra mentira dos evangélicos. Você vê algum exército hoje usando espada? Eu não vejo. O exército hoje usa metralhadora, pistola, fuzis, tanques de guerra, helicópteros. Usam bombas, dinamite, usam granadas, né? Usam minas, explosão. Aqui está falando da espada. Por que espada? Porque naquela época os exércitos usavam espadas, lanças, flechas e escudo. Hoje você não vê nenhum exército com isso. Então tá aí outra mentira. Não tem como o povo cair hoje a fio de espada, certo? E para todas as nações serão levados cativo. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Aí você vê o quanto a mentira impera no mundo sobre a grande tribulação que já existiu, que já aconteceu. Entendeu? Já aconteceu. O Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas da Ásia. Não tem nada no Apocalipse que seja escrito para nós. Ali era a linguagem de figura. Entendeu? Os judeus falavam por linguagem de figura. Vamos entender aqui esses relatos, todos eles. Como foi que aconteceu? Por que essa grande tribulação dos evangélicos hoje é mentirosa? Primeiro, o imperador Nero, entre os anos de 51 em diante, e em 67 a 68, ele colocou João na ilha chamada Patmos, certo? E Nero, o imperador Nero, se suicidou. O relato que ele se suicidou, morreu, né? E entre esses anos, foi decapitado Paulo, depois Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Mas João ficou vivo. Dos apóstolos, somente João viu a grande tribulação e a vinda de Cristo nas nuvens, não Cristo ressuscitado, mas o Filho do Homem, como ele diz, para julgar o povo, porque vir sobre as nuvens, na linguagem de figura dos judeus, significava juízo e justiça contra o povo, certo? Coisa que você não entende, mas os judeus entendem. Entenda isso. Meus amados, o Apocalipse foi escrito para as 7. Vamos ver aqui Apocalipse aqui. Vamos lá. Para você ter uma ideia comigo. Para quem que foi escrito? Para quem foi? Vamos lá? Bom, aqui diz assim, ó. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Eu, João falando, que também sou vosso irmão. João fala isso aqui relatando como se alguém que está vivo, não é verdade? Alguém que está lá, alguém que está vendo a situação. Se o Apocalipse, se o fim de tudo, se o dia do juízo, a destruição, a grande tribulação fosse para hoje, fosse para os dias futuros, João estaria vivo hoje? Que ele aqui está dizendo que é nosso irmão. Eu sou vosso irmão e companheiro na aflição e na tribulação. Por que João fala? Porque João estava participando da tribulação. Para você ver como a tribulação dos crentes é mentirosa.
como a grande tribulação que vai vir dos evangélicos é uma grande mentira, uma grande farsa, que a Bíblia aqui diz que foi para aquela época. Eu vou mostrar de novo isso, para que você acorde. João fala, eu sou vosso irmão, eu estou com vocês na tribulação. Se isso fosse verdade, que a tribulação era para hoje, João era para estar vivo, não era? Mas ele não está vivo. Ele não está vivo. João morreu há muitos anos atrás. Então não pode ser para hoje, é mentira dos evangélicos. Certo? E fala assim, ó, e no reino e na paciência de Jesus Cristo estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Que testemunho de Jesus Cristo é esse que ele está falando aqui? Olha, você tem que entender uma coisa. Jesus falou para Pedro, para os discípulos, que João ficaria para ver ele vindo no dia do juízo. Jesus falou isso para ele. Vamos ver aqui então. Vamos procurar aqui. Onde foi que Jesus falou, certo? Para Pedro, os discípulos, que João ficaria. Porque João está dizendo aqui, ó, eu, né, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, estou aqui vendo tudo isso. Por quê? Porque Jesus fala assim, e Pedro, certo? João, livro histórico de João, capítulo 21, 20, fala assim, 19, vamos 19. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus, e dito isto, disse, segue-me. E Pedro, voltando-se, olhou para trás e viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que vai te trair? Quem era esse discípulo que Jesus amava? João. Era João, aquele João lá do Apocalipse, viu? Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e este aqui? Vendo Pedro a este, disse-lhe, Senhor, e este aqui? O que será dele? O que vai acontecer com esse aqui? Disse-lhe Jesus, presta atenção, o que Jesus falou para Pedro, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? No entanto, me segue. Jesus falou isso para Pedro. Se eu quero que ele fique até que eu venha, olha só, Jesus está falando que ele queria que João ficasse até a volta de Jesus. Se João tinha que ficar até a volta de Jesus, e se os evangélicos hoje dizem que Jesus está voltando, cadê João? Aqui na minha casa ele não está. Está na sua casa? Ele mora onde, João? Está em Jerusalém? João está nas igrejas dos crentes? Não. Por quê? Porque ele já morreu. Então quer dizer que Jesus estava mentindo? A Bíblia é mentirosa? Não. Mentirosos são os evangélicos. A Bíblia não é mentirosa. Quando Jesus falou que queria que João ficasse para ver ele vindo, é porque isso aqui ia acontecer no ano 70, certo? Porque em 68 o imperador Nero colocou João preso numa ilha chamada Patmos. Ele ficou lá em recesso, ele ficou lá em quarentena, ele ficou lá preso, retido. Porém, os outros apóstolos foram mortos. Nenhum dos outros apóstolos viram Jesus vindo. Nenhum viu a tribulação, porque foram mortos. Todos foram mortos, só ficou João. Por isso que ele falou que, ó, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que é que te importa? Até que os discípulos ficaram indagando, né? Se perguntando, ei, será que esse daqui vai viver para sempre? Não vai morrer? Porém, não lhe disseram que não morreria. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que é que te importa, tio? Aqui Jesus deu esse relato, que queria que João ficasse. E aqui João diz, ó, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, eu, João, também vosso irmão, companheiro na tribulação. Quer dizer, João estava vendo tudo, porque ele estava na ilha de Patmos. Como Jesus havia dito, cumpriu-se o que Jesus falou, que João ficou para ver tanto a grande tribulação, como a vinda de Jesus sobre as nuvens, né? Para o juízo final, que aconteceu no ano 70, tá certo? E diz mais, ó, e fui arrebatado no Espírito do Senhor,
e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, mais uma vez, linguagem de figura dos judeus. Quando eles falam isso, porque eles tinham essa mania de falar. Eles tinham essa mania de botar símbolo, de interpretar as coisas assim. Se você fosse uma pessoa mal, ele diria, tu és como um dragão, tu és como uma cobra, tu és como um demônio, como um diabo, quer dizer, porque você era uma pessoa mal. Então era essa linguagem de figura que eles tinham. Que você tem que entender isso. E diz assim, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. E o que tu vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Pronto, morreu aqui. Para quem era o Apocalipse? João ouviu o anjo falar, escreve num livro que tu tá vendo e envia às 7 igrejas que estão aonde? Na França, nos Estados Unidos, no Brasil? Não, na Ásia. Por que na Ásia? Porque não havia outro lugar. Só havia aquela região. Então o Apocalipse aqui não é para nós. De novo, entenda de novo. E envia as 7 igrejas que estão na Ásia. Era na Ásia, era em Jerusalém, era naquela região. A tribulação estava acontecendo, a igreja estava passando pela tribulação. E hoje, os evangélicos dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação, que vai vir não vai vir nada, não tem tribulação nenhuma. Quem vive atribulado são esses crentes, são esses pastores evangélicos, idólatras e mentirosos, que enganam as pessoas. Esse evento aqui era para aquele povo, tá aqui, ó. O anjo mandou João escrever num livro e enviar para o povo da Ásia, que estava debaixo da grande tribulação naquela época. Porque desde 66 em diante que vinha a destruição de Jerusalém, certo? E nesse ano 68 que o João está escrevendo o Apocalipse, estava lá o povo sofrendo, o povo sendo pisado, queimado, na espada, mortos, destruído. Jerusalém estava sendo desolada, estava sitiada de exércitos, e o povo morria. Se você quiser saber sobre a história da destruição de Jerusalém, eu digo para você, procure nos históricos de Flávio Josefo, tá? Que ele foi um judeu influente, né? Nascido, né? De povo judeu, e foi capturado e foi levado cativo pelos romanos e se tornou um romano, um cidadão. Ele obteve esse nome Flávio por causa de Flávio Vespasiano. Ele obteve o nome Flávio Josefo, que o nome dele só era Josefo, segundo os judeus, certo? Procure lá, que você vai descobrir mais sobre essa história da destruição de Jerusalém, da grande tribulação, que ele relata a história dos hebreus nos seus livros. Mas entenda isso, era para a Ásia, certo? Quais eram as igrejas da Ásia? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Não falou nenhuma do Brasil, falou? Não. Então o Apocalipse não é para nós. Nunca foi para nós. Essa é a verdade. O Apocalipse, a grande tribulação, era para aquela geração. Entendeu? Uma geração, ela dura no máximo 75 anos, pessoal. Não passa disso, 80, uma geração. O que é uma geração? Vou explicar de novo. Uma geração são todas aquelas pessoas que nascem naquele mesmo ano. Digamos que em 1940 nasceram milhares de pessoas no mundo, na Terra. Ali, todas aquelas pessoas que nasceram naquele mesmo ano é uma geração. Quer dizer, dali em diante, digamos que dali a 75 anos, todo aquele povo que nasceu naquela época, naquele ano de 1940, iriam morrer. Era uma geração que iria se acabar na Terra. Uma geração é isso, como Jesus falou. Uma geração, certo? Você pode ver que em Marcos, no livro de Marcos 9, tem um relato de Jesus que fala aqui importante sobre essa geração. Ele fala assim, ó, Marcos 9, ó, capítulo 9, versículo 1. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegando o reino de Deus com poder. Ele falou que em verdade dos que aqui aonde? Aqui no Brasil? Não, lá naquela época, aquele povo que estava com ele. Ele disse que os que estão aqui, dos que estão aqui, olha só, naquela época, ano 33, Jesus falando isso aqui, olha só,
do ano 33 para cá, já passaram muitos séculos. E você acha que esses povos estão vivos para ver isso acontecendo? Para ver Jesus vindo? Não, não tem como. Não tem como, meu amado. Fica difícil. Isso é mentira dos evangélicos, que vem vir grande tribulação. Não vai vir nada. Já aconteceu. Porque Jesus fala aqui, ó. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provaram a morte, sem que vejam chegando o reino de Deus com poder. Naquela época, algumas pessoas não morreriam e viriam Jesus voltando. E ficaram, muitos e viram. Entendeu? Para que você não se perca em maus momentos. Para que você não seja iludido. Porque em Mateus 24, nós temos também outro relato importante sobre esse evento. Vamos lá, Mateus 24 fala o seguinte, ó. Quando Jesus fala assim, ó, que era para aquela geração, que não passaria aquela geração, é porque era aquele povo, não é o povo de hoje. Ele fala assim, ó, Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Certo? E o que aconteceu? Toda aquela geração que nasceu no ano que Jesus nasceu, no ano 70 morreram. Com a destruição de Jerusalém. Ele falou certo. Igualmente ele falou, na verdade eu te digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E tudo aconteceu entre esses anos até o ano 70, que foi a grande tribulação, para Jerusalém e não para nós. Vir sobre as nuvens quer dizer juízo e justiça, certo? Que é uma linguagem de figura dos judeus. Vir sobre as nuvens significa juízo e justiça, porque em Salmos tem uma passagem em Salmos que fala sobre isso, certo? Vamos lá, vamos ver aqui. Salmos 97 fala sobre isso. Ele fala assim, ó. Em Salmos 97 fala assim, ó. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Tá vendo? Tá aqui. Justiça e juízo são a base do seu trono. Salmos 97, 2. Nuvem e escuridão estão ao redor dele. Quando Jesus fala que vim sobre as nuvens, quer dizer, ele estava trazendo juízo sobre a terra. Era o dia do juízo final. Era o julgamento daquele povo. E os judeus, que sempre falam por linguagem de figura, entenderam isso. Como você pode ver aqui, certo? Em Mateus, né? Como você pode ver aqui, em Mateus 26. Vamos ver aqui o que diz Mateus 26 aqui, ó. Vamos lá. Olha só. Ele fala assim, ó, Mateus 26, Jesus sendo interrogado pelos fariseus. Ele fala o seguinte, ó. Disse-lhe Jesus, tu o dissestes, Mateus 26, 64, ó. E digo-vos, porém, que vereis em breve. Jesus está falando em breve. Se é em breve, quer dizer o quê? Que vai ser logo, que não vai demorar. Que daquele tempo ali, até o ano 70 seriam 40 anos. Naquele tempo que Jesus estava falando aqui para os fariseus, se passariam só 40 anos. Certo? Seria breve, então. Não ia demorar. Se ele fala que é em breve, porque é em breve. Porque se fosse para hoje, ele diria o quê? Tu disseste, digo-vos, porém, que daqui a muitos séculos, né? Mas não fala isso. Ele fala que é em breve. Porque era para aquela geração, não era para hoje, certo? Que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Linguagem de figura dos judeus. Vindo sobre as nuvens do céu, quer dizer, ele viria trazer justiça e juízo, como fala lá em Salmo 97. E então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos mais ainda de testemunha?
Eis que ouvimos agora a sua blasfêmia. Por que o fariseu falou isso? Por que o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e falou que Jesus blasfemou? Porque ele entendeu que o Jesus falou em linguagem de figura. Ele entendeu que ali Jesus estava dizendo que era Deus e que viria trazer justiça e juízo sobre o povo de Israel. Condenação. Ele ia trazer o juízo final. Por isso que o fariseu entendeu isso. Entendeu agora? Você tem que entender, meu amado, que se você não se aprofundar na leitura da Bíblia, procurar entender os relatos, respeitando o tempo, a época em que tudo aqui foi escrito, você estará perdido. Você estará perdido completamente. Você ficará à mercê desses mercenários. Você ficará à mercê desses cães gulosos aí. Entendeu? Que o tempo todo fazem tudo para enganar as pessoas, colocando medo, ameaças e condenação, enquanto na graça do Senhor Jesus não há mais condenação. Não há mais, não existe maldição. Estamos livres, livres pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E você sabe disso. Diz mais aqui, ó. Os judeus, eles falavam em linguagem de figura. O livro do Apocalipse foi escrito para aquela geração, como eu mostrei para vocês, que a visão que João teve, ele escreveu num livro que foi enviado para as igrejas da Ásia, certo? E tudo isso ia acontecer naquela geração. Tudo isso iria acontecer naquela geração. Entendeu? Naquela geração. Tudo isso iria acontecer naquela geração. Porque Jesus já havia falado sobre a lamentação de Jerusalém, que matava seus profetas, que ele chamou de raça de víbora, os fariseus, como ele diz aqui, ó, serpentes, né? Mateus 23, 33, ele fala assim, ó, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Esse inferno que Jesus está falando aqui, meu amado, não é o inferno dos crentes aí, que as pessoas vão queimar eternamente, não. É a morte. Como vocês vão escapar da morte? Ninguém escapa da morte. Aqui é a sepultura, é o Hades, Geena, certo? Como escapareis do inferno, da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Foi o que aconteceu quando, depois da morte de Cristo, a perseguição do povo de Deus, dos cristãos, dos apóstolos, que eram perseguidos, que até Paulo, né, que era Saulo, que era um fariseu influente, um fariseu nato, um religioso, né, que cumpria todos os preceitos da lei, era um grande perseguidor dos cristãos, dos seguidores de Cristo. Matou muitos, crucificou muitos, queimou, fez todo tipo de desordem, né? Essa é o que Jesus fala aqui, ó, né? E portanto, eu vou enviar profetas, como ele enviou, e matareis muitos deles, crucificareis muitos deles, açoitareis nas vossas sinagogas, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Entendeu? Tudo isso iria acontecer naquela geração. Está aqui, ó. Em verdade eu vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Não é essa que nós estamos. Não é sobre essa geração que nós... Aquela geração. Quando ele fala aqui esta, respeite o tempo. Ano 31 ou ano 32 ou 33 que ele estava falando isso aqui. Então era naquela geração. Entendeu? Não era essa agora. Esta geração. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Qual era a geração que Jesus estava falando? Aquela que ele estava lá. Era aquela geração que ele estava vivendo. Não é gerações futuras, como hoje nós estamos, não. Era aquela geração, daquela região, daquela época, era aquele povo ali.
entendeu? Eram sobre eles que iria acontecer todas as condenações e a grande tribulação. Não é para hoje, não é para mim, não é para você. Nunca foi. O Apocalipse nunca foi para nós. O Apocalipse não é um livro futurista. O Apocalipse é um livro completo que fala do passado, do presente e do futuro. Que futuro? Até o ano 70, certo? Nunca foi para nós. Todos os relatos, todos os acontecimentos sempre fala para Jerusalém. Para Jerusalém. Quando o Senhor Jesus falou aqui, né, a respeito de que o povo iria passar por fome, por peste, que as grávidas iriam sofrer, que o povo seria saqueado, seria queimado vivo, o profeta Moisés já havia falado em Deuteronômio. Moisés já havia falado isso lá em Deuteronômio 38. Ele relatou sobre isso. O profeta Moisés já falava sobre isso. Ele já havia falado sobre isso. 28, melhor dizendo, não é 38, é Deuteronômio 28. Né? Ele já havia falado sobre isso. Né? Ele fala aqui, ó, Deuteronômio 28, certo? A partir do 52. Vamos ler aqui. Ele fala aqui, ó, a partir do 51, pronto. Vamos ver o que fala aqui, ó. 50. Nação feroz do rosto, que não respeitará o rosto do velho e nem se apiedará do moço. Olha só, nação de rosto feroz. Que nação de rosto feroz era essa? Que Moisés já estava falando para aquele povo. Eram os romanos, certo? Eram os romanos que haviam se aliado com outras nações que viriam com grande ira sobre o povo de Israel. Não respeitariam o velho e nem o moço. Eles comerão o vosso fruto da terra, dos animais, o fruto da terra, até que sejas destruído. E não te deixará grão, nem mosto e nem azeite. Olha só. Nem crias das tuas vacas, nem rebanho das tuas ovelhas, até que te haja consumido. Presta atenção. E sitiar-te-á, quer dizer, Jerusalém será sitiada, cercada de exército, como Jesus fala em Lucas 21. Quando viste Jerusalém cercada de exército. Jesus falou isso porque antes de Jesus o profeta Moisés já havia profetizado isso. Em todas as tuas portas, até que venham a cair os teus altos e fortes muros, em que confiavas, em toda a tua terra. E te sitiará em todas as tuas portas, em toda a tua terra que te tem dado o Senhor teu Deus. E comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas. Como diz o historiador Flávio Joséfo, que as mulheres comiam seus filhos assados ao fogo, de tanta fome. Comiam os animais, comiam outras pessoas, os mortos que estavam nas ruas, iam comendo uns aos outros. Por quê? Porque a comida tinha acabado, como fala aqui Moisés. Acabou a comida, acabou a água, acabou tudo. O povo morria de sede, o povo morria de fome. E muitas mães, muitos pais, para não ver seus filhos serem mortos ou serem pegos, acabavam comendo seus filhos. Leia a história de Flávio José que você vai entender que essa era a verdade. Era a grande tribulação mencionada por Jesus Cristo que tem no Apocalipse. Como dragões, como besta, como fala João, vieram os imperadores romanos. O dragão que fala era Herodes. Herodes era um rei maligno, mau, que construiu seu palácio em Massada, né? Ali pela região de Cesareia. E ali tinha arenas de jogos. E ali ele tinha muitos judeus, muitos seguidores de Cristo presos nas prisões, nos grilhões, e eram levados para os seus espetáculos, para serem crucificados, queimados, para os leões comerem, né? Ali, diante daquele público maligno. Eram os jogos de Herodes, que duraram muito tempo. Destruição total sobre Jerusalém. Você não faz ideia. E comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus no cerco, e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Entendeu? Quer dizer, Moisés já havia relatado a destruição de Jerusalém.
por causa da rebeldia do povo, por causa que o povo judeu era um povo mau, era um povo que matava os seus profetas, os seus seguidores, os seus mestres. Era um povo que vivia de destruição, rebeldia, né? Porque a lei de Moisés trazia tudo isso: morte, condenação e maldição. E hoje, as chamadas igrejas evangélicas adotam as leis de Moisés e o judaísmo nas suas igrejas, indo contra o evangelho de Cristo, indo contra o evangelho da graça de Cristo. Entendeu? Existe uma grande mentira mesmo nessa grande tribulação dos crentes, porque Jesus manda, o anjo de Deus manda João medir o templo lá em Jerusalém. Se fosse para hoje, que templo ele iria medir? Onde é que está João para medir templo hoje? Ah, mas é porque vão construir o terceiro templo. Pode construir quantos quiserem, como construíram esse lá no Brás, né? Desse líder religioso aí maligno, que construiu isso para ir contra o evangelho de Cristo. E muitos seguidores dele acham que é um grande homem de Deus, mas não é. Não passa de um anticristo. Isso é o que ele é. Ele é anticristo. E muitos outros líderes religiosos são anticristo. São contra o evangelho da graça do Senhor Jesus, com suas mentiras e com seus enganos. Não tem João mais vivo para medir templo, e não tem mais templo em Jerusalém porque foi destruído. O templo caiu no ano 70. Então não tem mais, né? Vamos lá. Apocalipse fala sobre isso, que o anjo manda João medir o templo. Vamos lá. Apocalipse capítulo 11 fala: e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Pronto. Onde é que está João hoje para medir templo? Aqui diz que mandou ele medir o templo. No Apocalipse está aqui, capítulo 11, na grande tribulação. Vai lá e mede o templo. Que templo é esse? Cadê João para medir templo? O templo caiu, não tem mais templo em Jerusalém. Entendeu? Entendeu a grande mentira dos evangélicos? Não tem mais João, não tem mais templo. Tem aquele do Brás, que o líder religioso fez, gastou milhões, né? Como uma grande blasfêmia ao evangelho de Cristo, que o povo adora, infelizmente, cegamente, como os católicos adoram os seus papas, seus ídolos. Assim também os evangélicos adoram seus pastores, seus bispos, seus templos e seus utensílios que tem lá dentro. É a mesma idolatria. É um idolatrando no outro. É o mal no mundo, é o castigo, é a escravidão do sistema religioso, infelizmente. Meus amados em Cristo Jesus, eu quero agradecer a todos por essa oportunidade, mais uma vez, que eu venho relatar sobre a grande mentira dos evangélicos, que fala que vai acontecer a grande tribulação. Mas eu mostrei para todos vocês aqui que não vai haver grande tribulação nenhuma, que já aconteceu no ano 70, com a destruição do templo, e o povo de Jerusalém foi consumido ao fio da espada e ao fogo que ardia. Procure os relatos na história de Flávio José que você vai entender, tá bom? Eu agradeço a todos em nome de Jesus. Muito obrigado.